Boa noite, Marilene. Namastê. Oi, Vivian. Boa noite. Você é nova aqui? Primeira vez que você vem participar da meditação? Acho que não, né? Bom, então vamos dando início. Namastê, boa noite. Que nossa prática possa ser uma prática tranquila, trazendo paz e saúde a todos. Então vamos dando início à nossa prática. Eu queria saber, Vivian, se você tem alguma dúvida, chegou agora, ou se já participou alguma vez, só para saber se eu explico o que faremos ou não. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Stella, Giselda. Benvenuto, boa noite. Bom, então vamos dar início à nossa prática. Acomode-se na sua postura meditativa, aquela postura sentada, seja na cadeira, seja no chão, numa almofadinha, mas a postura deve ser firme e confortável. E começamos praticando a abstração sensorial, recolhendo a mente do mundo lá fora, recolhendo os órgãos dos sentidos para a percepção e o contato externo. E passamos a utilizar no meio de percepção elementos internos. Trazemos a presença do observador que há em nós, essa testemunha silenciosa. E começamos com a auto-observação, isenta de julgamento. Perceba, observe como estão seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Mantenha o olhar distanciado. Observe sua respiração. Antes de começarmos a exercer controle sobre a respiração, veja se é capaz de observar, estando naquele lugar do observador. Veja se pode observar a respiração sem controlar. E como está a sua respiração nesse momento? Como você se sente? E damos início à prática da respiração coerente, uma respiração controlada. Permaneça com a presença do observador. Todo o processo deve ser confortável, firme. Se em algum momento a respiração lhe ficar desconfortável, pare. Permaneça estabelecido num lugar confortável.
Se algum momento desorganizar, te desestabilizar, se você se perder, desorganizar, pare, descanse, se reorganize e volte a respirar. Damos início no terceiro sino. Dois. Comece inspirando.
Silencie. Permaneça observando. A respiração modifica alguma coisa em você? Observe. E passamos à meditação. Concentre a sua mente na região entre as sobrancelhas. Permaneça no asana, uma postura firme e confortável. E necessariamente confortável, para que a mente possa aquietar e permanecer unidirecionada. Os órgãos dos sentidos continuam recolhidos, o que permite a revitalização do cérebro, que descansa do processo de percepção a partir do estímulo que chega através dos órgãos dos sentidos. Nesse momento você dá um repouso a essa função do cérebro, recolhendo os órgãos dos sentidos. A mente também repousa da função de dar sentido, de nomear os estímulos que chegam através dos órgãos dos sentidos, que o cérebro percebe, a mente nomeia. Com essa função recolhida, possibilitamos um descanso ao cérebro e à mente. E a mente não deve permanecer solta em devaneios, fantasias. Mantenha unidirecionada, concentrada no ponto entre as sobrancelhas, na região entre as sobrancelhas. Eleve seus olhos para esse ponto, para essa região, mantendo os olhos voltados para o centro e para o alto da testa. Na região entre as sobrancelhas. Sustente o olhar. Qual a sensação? Qual a percepção da manutenção dos olhos na região entre as sobrancelhas e da concentração da mente? E assim permaneça num estado de quietude, onde a paz se faz presente, uma mente serena, o corpo quieto.
A partir desse estado, qual o sentimento? Como você se vê? Ao olhar para dentro. Quando sais da superfície da mente, agitada, inquieta, e faz um mergulho interior, mantendo a mente unidirecionada, qual o sentimento? Mantenha o observador presente, com o olhar distanciado. Mas o tempo todo consciente. Sustente os olhos e a concentração na região entre as sobrancelhas. E observe, perceba, sinta. Vamos unir as mãos no peito em prece. Ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo esse momento. Que eu possa ter a intenção de que tudo que eu pense, diga e faça não machuque a ninguém e possa beneficiar o maior número de pessoas possível. Vamos vibrar o Om Shanti, emanando paz para todos os seres. Inspira.
Shanti, Shanti, Shanti. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos possam ter uma boa noite em paz, com saúde e esperança. E vamos à leitura do livro. Mas antes eu queria dizer, amanhã, antes da prática, eu acho, falar um pouquinho da estrutura da meditação. Agora, essas 2 semanas, quarta e sexta, e semana que vem, vou falar um pouquinho dessa prática que nós fizemos nesse período, quase 250 dias, que já temos de prática regular, então vou fechando, alinhavando o raciocínio da estrutura da meditação, e aí na outra sexta-feira nós falamos sobre a próxima etapa, como fazer. Eu estou pensando em ter alguma coisa prática, tipo um período, aulas, assim. Mas vou pensar semana que vem, e aí trago a ideia na outra semana. Então amanhã eu vou falar um pouquinho da estrutura da meditação, na sexta também, e aí semana que vem também, para ir fechando e para que esse fechamento tenha uma compreensão da estrutura que foi sendo trazida até aqui desde o começo da prática, sobre onde se sustenta a prática da meditação. Então vamos à leitura, que está bem boa. Paramos aqui. Essa amizade é um exemplo da mudança que o Dalai Lama idealiza para onde quer que haja ódio e violência entre grupos de visões distintas. Essa amizade aqui é a amizade do policial que deu um tiro na criança de 10 anos, que pegou no centro do olho e cegou. E muitos anos depois eles se tornaram amigos. Esse jovem perdoou totalmente o soldado e eles se tornaram amigos. Então, continuando. Quando se trata de alterar a mente e as emoções, é muito pertinente contar a história de pessoas como Muri e Anis, segundo Dalai Lama, pois a iniciativa deve partir do indivíduo. Muito importante prestar atenção. A iniciativa deve partir do indivíduo. Não espere que venha de algum outro lugar. Seja da religião, seja do governo, seja da sociedade, seja do seu companheiro, da sua companheira. Não. A iniciativa deve partir do indivíduo. Na mudança de uma sociedade bélica para uma pacífica em nível global, o mundo de paz nascerá do indivíduo. Por quê? Porque é necessária uma mudança emocional, a compaixão. A partir do momento em que a compaixão estiver viva em nossa mente, afirma o Dalai Lama, ninguém verá motivo para matar, oprimir, enganar. Essas infelizes formas de agir se baseiam no conceito de nós e outros. Isso é muito importante, isso é a base para mudar a forma de ver o mundo. Ninguém verá motivo para matar, oprimir, enganar.
Essas infelizes formas de agir se baseiam no conceito de nós e os outros. Isso que me faz distinto e distante dos outros, faz com que permita matar, oprimir, enganar. Todos pensamos que temos que cuidar da nossa vida. Tenho que cuidar de mim, sem ligar para os outros. Pior ainda, explorando os outros. Tenho que cuidar de mim, sem ligar para os outros. Pior ainda, exploramos os outros. Se começarmos a controlar nossa natureza destrutiva, insiste o Dalai Lama, podemos seguir com mais facilidade pelo caminho do respeito ao próximo. Se considerarmos uns aos outros como irmãos da família humana, ele acrescenta, é possível estabelecer um diálogo significativo. Ou então aquela coisa, não, eu passei minha vida me dedicando aos outros, a minha família, agora é minha vez, agora eu quero saber de mim, chega de se tomar conta dos outros, viver para os outros. Nunca se viveu para os outros, você sempre viveu para você mesmo através dos outros, né? Então, não tem essa relação. Quando nós temos essa relação de unidade entre as pessoas, é um interrelacionamento, que assim é a vida. Não temos controle imediato sobre as decisões tomadas por nossos governantes, mas temos sim controle sobre nossas ações, ou deveríamos ter controle sobre nossas ações, né? Em nossa vida, podemos escolher o diálogo em vez do conflito. Podemos estender a pausa entre o impulso e a ação para termos tempo de pensar no que precisamos de verdade a longo prazo. Essa pausa, o que permite essa pausa é esse observador que nós trabalhamos, sempre trazemos a presença dele, que me permite ter um olhar um pouco distanciado, que me permite sair da condição de reatividade para uma condição de ação através da escolha. Eu preciso ter um distanciamento, ter um olhar, preciso dar uma pausa, é essa interrupção, é esse distanciamento. Que na meditação nós devemos sempre praticar isso, estar sempre praticando, porque nós precisamos fortalecer essa nossa capacidade de, antes de reagir, poder ter uma pausa, distanciar um pouquinho para poder discernir e escolher a ação. Não há dúvida de que o diálogo nem sempre significa concordância, reconhece o Dalai Lama. Temos pontos de vista diferentes, sempre haverá discordâncias. É preciso paciência, mas não paciência tola, ou seja, não é preciso aguentar qualquer coisa. Não se abandona às próprias necessidades e os próprios interesses. Isso não é paciência. No entanto, a resposta é o diálogo, a não violência, insiste ele. Invariavelmente, a violência cria mais problemas do que soluções. A única maneira de resolver problemas é por meio de conversa e não pelo uso da força. Por isso digo que esse século deve ser o do diálogo. Veja o que aconteceu com o rio Mekong, que percorre 5.000 quilômetros desde a nascente no Planalto tibetano até a foz, no mar da China Meridional, cortando a província chinesa de Yunnan, em Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia e Vietnã. Segundo o rio mais rico em biodiversidade no mundo. O Mekong é uma linha vital de transporte, água e proteínas para mais de 3 milhões de pessoas. Tudo isso estava ameaçado por propostas de construção de usinas hidrelétricas ao longo do rio.
O represamento, porém, interromperia a migração reprodutiva de 150 espécies de peixe. Alteraria dinâmicas fluviais sazonais que sustentam agricultores e impediria que sedimentos se depositassem no delta do rio, que já sofre erosão devido ao aumento do nível do mar, desalojando milhões de pessoas. O Dalai Lama soube desses problemas por meio de Dekila Chungyalpa, indiana nascida no estado de Sikkim. Dekila trabalhava havia muitos anos para o WWF e, naquele momento, participava da equipe que tentava conciliar todos os interesses em jogo e em conflito ao longo do rio Mekong. O WWF tinha identificado que instituições seriam, como aponta Dekila, as melhores plataformas para promover mudanças nas políticas, beneficiar a comunidade ou favorecer as espécies que tentávamos proteger. E assim foram formadas parcerias. A equipe trabalhou junto a comunidades ribeirinhas para verificar a sustentabilidade da pesca, junto a bancos regionais que investiriam nas represas, e até mesmo com a Coca-Cola, interessada na preservação da água potável na área. A rede WWF se tornou consultora técnica de Macquarie River Commission, uma organização internacional intergovernamental, e convenceu o Supremo Patriarca do Budismo do Camboja a atuar como porta-voz da preservação do rio. Naquela região, quando ele fala, as pessoas escutam. Em seguida, o WWF mapeou as áreas de pesca do rio, mostrando quais seriam as consequências de uma represa no leito principal, trágicas consequências, e em um de seus muitos afluentes, bem menos prejudiciais. Ao chamar a atenção para o impacto da construção de represas em determinados lugares e com determinados projetos, o WWF simplificou o processo de tomada de decisão e deixou claro que o retorno financeiro seria dos bancos que financiavam os projetos. Resultado: os primeiros ministros de 3 países, Vietnã, Camboja e Tailândia, decidiram não construir represas no leito principal do Mekong. O Laos, país mais pobre da região, seguiu com a construção de uma controversa barragem no leito principal do rio. Ainda assim, segundo Dekila, outras autoridades relevantes passaram a privilegiar as necessidades da biodiversidade, das comunidades regionais e seus próprios interesses de longo prazo, em lugar de ganhos econômicos imediatos. E aqui paramos. Sempre haverá discordâncias. A discordância faz parte, mas ainda assim vale a pena dialogar, tentar e tal, porque aqui nesse caso, por exemplo, um discordou e vários outros apoiaram. Então vale a pena o diálogo. E tenhamos consciência disso, sempre haverá discordância, nunca será uma concordância absoluta, mas ainda assim o diálogo é muito mais inteligente do que a violência. Partir para a violência é falta de inteligência, é falta de capacidade humana, é reação animal. Qualquer animal, se sentiu ameaça, vai para a luta, vai para a briga, mata mesmo que seja o seu filhote. Então, toda vez que nós partimos para a violência, e isso eu falo de mim, é porque fracassou enquanto ser humano. Toda vez que eu fracasso e que vou para a violência, me dói no coração, porque eu sinto que eu fracassei enquanto ser humano. Mas ainda estamos no processo, né, de amadurecimento. Então, erramos. Mas o problema não é errar, o problema é não reconhecer e não
não se dedicar para aperfeiçoar. O problema é, para não assumir o fracasso, alimentar mais violência, mais violência, mais violência. Então que possamos cultivar amor, compaixão por todos os seres, sem essa distinção, eu e eles, nós e os outros, como vimos, fonte de toda a violência. Somos uma única humanidade, mesmo que tenhamos cores diferentes, cores de pele diferentes, classes sociais diferentes, nacionalidades diferentes. O Covid nos mostrou que 3, 4 lá num cantão do outro lado do planeta se contaminou 10, contaminou 20, contaminou 1000, estão milhões aí contaminados em todo canto do planeta, toda a humanidade. Somos uma única rede, a grande família da humanidade. E todos precisamos cuidar um dos outros, fracassamos quando agimos com violência. Namastê, que bom você estar aqui, Rafael Flores. Seja bem-vindo sempre. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Tenham uma boa noite. Namastê. Sejam felizes. E até amanhã. Amanhã vamos falar um pouquinho da estrutura da meditação. Namastê. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, Juliana. Agora você tem estado mais aqui regularmente, né? Namastê, Adriana. Tchau, Giselda. Carol Guedes. Tchau, Rafael. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Margarida. Tchau.